Meu nome é Claudeci Braz, eu tenho 51 anos. A minha trajetória de vida, ela iniciou-se aqui mesmo dentro da aldeia, nascida de parto normal, de uma indígena potiguara. Nasci e cresci aqui dentro da aldeia, sempre acompanhei minha avó dentro de todos os trâmites que a gente praticava e que pratica até hoje. Sempre foi uma referência para a minha vida. Casei muito jovem, né? Casei ainda com 15 anos, ainda ia fazer 16 anos. Sou mãe, avó. Hoje tenho um filho de 33 anos, tenho uma neta de 10. Tenho outros filhos que são de coração, que eu adotei para minha vida. E estou no Cacicado há 19 anos, mas antes eu já fazia trabalho de bastidores, junto com os homens aqui da aldeia, e a mulher não tinha tanto protagonismo na época, e a gente sempre fazia o trabalho, mas ficava nos trabalhos de bastidores. Em 2005, quando a gente iniciou o movimento, logo após a retomada de 3 dias, a gente iniciou o movimento de retomada do nosso território. E eu encabecei esse movimento. Sirvo de inspiração para outras tantas mulheres aqui no meu município. Tenho aprendido com bastante mulheres do movimento indígena, mulheres que nos representam aqui dentro da nossa política partidária, que Dona Nancy foi uma das experiências que nós tivemos como a primeira prefeita indígena aqui do povo potiguara, na Baía da Traição. As parteiras, que a gente tem a referência tanto com Dona Penha como com Ninho, né, que é Aparecida. Enfermeira, uma das pessoas que eu enfatizo muito, são mulheres de garra, de luta, que não estão mais hoje na política partidária, mas estão na política social, na política de cuidados, na política de saúde, que a gente tenta sempre melhorar dentro dos nossos territórios. Meu passado muito lá atrás, né? Que era minha avó, minha antiga avó. Só que da minha família, a minha mãe, eu sou filha única, né? Aí, no caso, eu tinha muita curiosidade, muito curiosa. E na época, hoje é tudo aberto, né? Mas antigamente, quando uma criança nascer, era um escondido muito grande, as mães não deixavam ninguém ver, era um negócio bem cauteloso, né? Era tão cauteloso que ele estava até que vinha de avião, né? O menino, e caía lá na telha e se trazia para casa. Mas eu fui para um rio lavar roupa com a minha mãe e vi uma mulher lá grávida. E ela terminou de lavar roupa, botou a bacia na cabeça e subiu a ladeira. Era uma ladeira cheia de pedra. E ela ia com 2 crianças pequenas. Aí logo em seguida minha mãe terminou também e foi, caminhou. Só que quando, perto da ladeira, os meninos estavam na beirada do caminho, a bacia também estava. E minha mãe perguntou, cadê sua mãe? Aí ele disse, minha mãe entrou aí, só que ele escutou o choro do bebê. Aí minha mãe, como era adulta, né, já entrou para lá e ela tinha tido o bebê lá dentro do mar. Aí tinha uma pedreira muito grande, que eu chamava Pedreira de São Lázaro, em Mamanguape, e por chamar o pessoal da pedreira, aí botaram ela numa cadeira, só que naquilo ali eu fiquei muito curiosa, eu queria saber, né? Mas minha mãe saia daqui, e a gente não atendia, né? Eu tinha 12 anos. Tinha 12 anos. Aí passou o tempo, com 15 anos eu tive meu primeiro filho, e, e fiquei. Depois, com 16, fui embora para o Rio. Lá eu fiz um curso de enfermagem por correspondência, que era o Instituto Universal Brasileiro. E ele fazia esse tipo de curso. Até hoje eu ainda tenho essa postura. Aí eu fiz no Rio. Quando eu vim para cá, para Paraíba, eu já tinha 25 anos. Mas a minha família sempre foi da Montemor e do Olimpíada. E minha mãe, na época, eu fiz, né, o curso de enfermagem. Aí vim para Paraíba, que eu vou repetir de novo. Aí chegou a ocasião que eu precisei, eu tive uma separação e eu precisei trabalhar. Então eu fui para o doutor Júlio, que era uma filha casa de saúde que Pedro também conhece, e Pedro por lá também é Pedro. Aí lá eu levei para a dona Severina
as apostilas, aí ela disse que não precisava daquilo ali, porque lá ali eu ia aprender na marra, na raça e na marra. Tinha que aprender, né, na prática. Aí fiquei. Só que eu passei por vários setores e eu não gostava, assim, não me identificava. Depois me botaram para o berçário. Aí eu já fiquei mais animada. Isso já tinha passado pela emergência, tudo. Aí eu estava conversando, eu fiquei mais animada, porque eu conversava muito com as minhas crianças de noite, naquela época não tinha negócio de mandar de mamar, né, Pedro? A gente tinha que cuidar das crianças. Aí, depois voltar para a sala de parto. Aí, quando eu cheguei lá, eu disse, esse aqui é o meu lugar, né? Primeiro vou dar boa tarde, né? E, e agradecer, assim, pela presença de vocês, de estarem aqui, né? E vou dizer que o meu nome é Iraci Cassiano Soares, mas por apelido chama-se Nancy, Tia Nancy. Tia Nancy porque eu sou parteira. Aí os meus meninos que eu aparei, eu ensinei a eles chamarem Tia Nancy. Nasci, me criei aqui nessa aldeia. Só era 4 casinhas de palha por aqui, somente. Eu estou com 80 anos. Comecei a ajudar minha mãe muito cedo, assim, de lavar roupa, de plantar roça, de fazer farinha, de quebrar lenha para tocar fogo, porque nessa época não tinha esse negócio de fogão nem nada. A gente tinha que quebrar lenha. Eu vendia também lenha por aqui, botava feixe na cabeça e ia vender. Minha avó era parteira, da minha avó passou para minha mãe, né? Minha avó morreu, aí ficou minha mãe sendo parteira, e eu era curiosa, queria saber aprender a fazer parto. Assistindo minha mãe fazendo os partos, eu aprendi. Graças a Deus, aprendi a fazer parto. Assim como eu, com uns 14 anos ou 15 anos, eu já era parteira. Aí minha mãe que trabalhava, né? Que pegava menino aqui da vizinha. Aí comecei a ensinar lá na aldeia São Francisco e também fazer parto. Só que a parteira que fazia meus partos, que eu não tinha hospital. Porque eu não queria ir em hospital, porque eu via muito absurdo. E eu não sou melhor do que ninguém. Aí até uma vez uma das minhas amigas lá, né? Ah, tem a ver que a menina que Deus me livre, o que vocês fazem? Não é com todos, não, comigo não é diferente, não, que eu sou do mesmo jeito. E o que é que eles fazem? Deus sabe. Aí então eu cheguei, fiquei, a tia do meu esposo era parteira, né? A parteira tradicional Ela era da aldeia da também? aldeia, da Montemor. A parteira tradicional há muitos anos mesmo. Então eu fiquei, ela falou, olha, vamos fazer assim, o que eu sei eu te ensino, e o que tu sabe, tu repassa para mim. Aí eu fiquei com ela e a gente começou a fazer parto, né? Na casa, começou. Depois eu saí do hospital, fiquei com ela. E depois ela faleceu. E o que ela tinha, ela repassou tudo para mim. Ela sempre dizia, ó, comadre, que ela tinha pegado no rim. Tudo que eu sei eu vou repassar para a senhora. Aí eu sei que ela repassou tudo que sabia. E eu continuei fazendo parto, né? Então, eu comecei a fazer, posso dizer assim, comecei a fazer parto, e eu tinha 25 anos. 25 anos de idade. E de lá pra cá, vem fazendo, né? Aí já vou em 728. Que não foi a última, mas foi a minha neta que eu peguei, agora está com 7 meses. E agora tem muita grávida, mas só que essas grávidas, elas estão tendo uma opção para uma cesárea para fazer laqueadura, né? Porque está aparecendo muita laqueadura, facilidade, né? E elas estão fazendo. Aí, no caso, eu dei uma parada, por conta que essa é uma decisão a gente tem que decidir o que a gente quer, né? E elas decidiram a fazer a laqueadura, estão fazendo. Mas a história do parto, para mim, não terminou ainda não, né? Quando eu não puder mais, aí eu paro. Começou a cesárea. Foi implantada aí, foi quando começou. As mulheres não tem mais menino em casa. E tudo para o hospital. Nossas mulheres estão ocupando um espaço na saúde,
de brancos. Nós não temos uma saúde diferenciada. Nós temos uma equipe multidisciplinar que tem serviços dentro da nossa comunidade. Mas a nossa medicina tradicional ela ainda não é respeitada. Ela ainda não é praticada com os critérios e com os deveres que deveriam estar sendo pela saúde indígena diferenciada. Eu acho que ainda falta esse respeito, esse cuidado com a nossa saúde, com o cuidar, né, da parteira, do pajé, do acompanhamento, porque a gente não vê esses profissionais inseridos nas equipes multidisciplinares. Então a gente precisa saber que a saúde de qualidade, uma saúde indígena voltada para nós, tem que ser discutida por nós. E tem que ser botada em práticas as nossas tradições, que eu acho que é muito importante a gente manter. Eu acredito muito quando a gente vem discutir aqui a questão de um parto tradicional, de um parto normal, a gente muitas vezes é desmotivada pelas equipes de saúde que seguem um padrão de saúde de branco a não querer fazer. E a gente precisa ter esse enfrentamento de levar o caso adiante, se impor quanto liderança, para que a gente possa manter a nossa forma tradicional. Que é muito mais prático hoje você ter uma mulher amparada com toda a tecnologia que a gente sabe que tem, dentro, mas com a tradição de uma parteira, porque é um parto humanizado. Realmente você está dentro do seu aconchego, você está dentro do seu lar, com uma pessoa que você confia, que você conhece, é totalmente diferente de um quarto frio de uma maternidade, que você está ali, muitas vezes maltratado. A gente vê muita questão da enfermagem por amor, mas a gente vê que isso é só um slogan. Eu acompanho de perto os partos das meninas aqui das nossas comunidades. Dentro dos hospitais, muitas vezes a gente tem que ir para os enfrentamentos, porque não tem nada de humanizado. Humanizado é o parto parido em casa, com a parteira, com a família, com todo mundo dando aquela assistência, com a benzedeira, porque a gente sempre teve isso. Então isso tem sido quebrado durante alguns anos, como se fosse uma prática tradicional que não possa mais ser executada. E ela tem que continuar existindo. Então, essa é uma das grandes questões que a gente vem lutando para uma saúde diferenciada, de qualidade, respeitando as nossas tradições. Acho que falta muito essa questão ainda. A gente poder ir para essa discussão, para esses embates e trazer para dentro das nossas equipes multidisciplinar a parteira, a benzedeira, o pajé e fazer todos esses acompanhamentos, respeitando realmente a nossa tradição. Ele não fala nada, nem contra e nem a favor. Mas já teve muitos que veio, outras equipes que realmente assombram as mulheres, né? Essa enfermeira daqui, ela já é a favor. Ela conversa muito comigo. E é a favor quando ela precisa, assim, de uma coisa que ela não está bem baseada. Pronto, toda uma criança que não estava direito na barriga, né? Estava sentada. Aí ela falou para a menina que foi cesárea, a menina não queria. Aí falou comigo. Aí eu falei, se tu quiser o exercício, tu ainda está com 8 meses, até os 9. Se quiser o exercício, essa criança se ajeita. Se não se ajeitar, tudo bem. Aí quando foi, ela fez durante o mês, quando foi no mês de parir, aí ela veio do pré-natal. Foi quando a enfermeira foi escutar, aí me chamou, dona Penha, vem cá. Aí eu fui. Ela disse, essa criança virou. Esse virou. Aí o que foi? Aí ela disse, foi Dona Penha que ensinou, já disse, eu fiz. Aí ela ficou muito alegre e ela teve que viver comigo, em casa. Ela queria em casa. Aí teve que viver em casa. Até ela fazer um ano a bebê. Deu tudo certo, A né? prefeitura começou a me pagar dinheirinho, né? Pela escola. Pelos partos não, que eu não fazia parto pago. Fazia parto de graça. E aí, me pagava como professora, e eu fui gostando daquela profissão, né? De trabalhar. Chegou um tempo que inventaram de botar eu na prefeitura, de votar em mim para prefeita. Eu fui vereadora, primeiro fui vereadora, aí ganhei para 3 vereadores, depois para vice-prefeita, e depois me botaram para prefeita. Sim. Mas fiquei na luta ainda de pegando menina ainda. Enquanto prefeita? Enquanto prefeita. A vaguinha que eu tinha, que me chamava, eu ia. Ah, é. Porque eu não podia parar de ir, porque as minhas comadres, que dizia assim, minha comadre, né?
Elas eram apaixonadas por mim. Enquanto eu não chegava, elas não estavam satisfeitas. Quando eu chegava, elas ficavam satisfeitas. Graças a Deus. Realmente tem aldeia, não tem enfermeira, que ela bota um terror tão grande na mulher, que a mulher já fica transtornada. Porque o parto é uma coisa assim, se você está grávida, se não chegar uma pessoa que conversar com você, que lhe acolher, que falar como é que vai ser aquele parto, e que você tem aquela chance de não ter uma cesárea, e você acredita, aquilo vai voltar. Mas se chegar uma pessoa e ficar, não, você não vai ter. A sua pressão vai ficar assim. Você vai botar aquilo na cabeça. Mesmo você tendo a possibilidade de ter normal, o parto trava. Não tem como você ter mais normal de maneira nenhuma. Cria uma trava por conta do psicológico da gente. Minha relação era assim, quando elas ficavam gestantes, elas vinham logo, porque elas conhecem, né? Quando menstruou, aí quando faltava menstruação, elas vinham logo. Aí, mas parece que eu tô buchuda. E minha filha, mas já escrevia ela em papelzinho, né? Quando foi que faltou a menstruação dela, tudo, que era para saber, naquela época, que ela ia ganhar menino. Eu tinha 36 anos já. Aí caí doente do primeiro câncer. Aí fiquei cansada, né? De andar nas aldeias. Nessa época não existia carro para ir. Ia de cavalo. Ou de cavalo ou de pés. Eu andava nessas aldeias. Aí me pediu que eu não fizesse muito esforço. Aí eu parei mais um pouco. Mas aí eu criei uma escolinha de parto lá no polo. Né? E cada aldeia eu chamei uma. Trazia uma menina para aprender. Ali não só era para fazer parto, era para fazer injeção, curativo, o que pertence à saúde, né? Aí, já pensando nisso, de amanhã ou depois eu ficasse cansada e sem poder correr nas aldeias. E assim foi, elas aprenderam, graças a Deus. Hoje tem cada uma nas aldeias. Aparecida, a minha sobrinha, que é uma excelente parteira. Já foi eu que peguei ela também, ela cresceu, deu para parteira, aprendeu a ser parteira comigo e outras mais, né? Aqui uma menina, ela sempre dizia, Dona Penha, eu nasci com a senhora e eu vou ter minha filha com a senhora. E ela só tinha 15 anos. Minha filha, você é muito nova. Não, mas eu só vou para o hospital se a senhora falar que eu não vou ter. Aí quando já foi no fim da gravidez, começar, já foi na cabeça, aí eu falei, se você decida, você acredita em mim ou você acredita no povo? Você acredita que vai ter comigo? Você acredita que vai dar certo? Vai. E deu certo demais. Foi uma coisa que, tão rápida. Essa menina me chamou, era 11h30. De 1h30, a menina nasceu. Bem, ficou bem até hoje aí. E ela sempre disse, eu vou ter outro, vou demorar, mas a senhora que vai pegar de novo. Aí, então, é dessa maneira, né, que a gente, eu acho com as mulheres. E sobre medicação, sobre massagem, né, que a gente tem os olhos da massagem, sempre de massagem para acalmar. Quando a boca fraca, a pimenta do reino, né, que é a ocitocina natural. E aí, tudo bem. E quando eu vejo que não é para mim, a mulher volta para o hospital. Tipo, a mulher hipertensa, a mulher que tem diabetes, né? A mulher nervosa demais e acha que vai morrer. Aí eu não posso ficar com uma pessoa que e acha que não vai parir, que vai morrer. Então, aí até eu falo, então, se quer morrer, não quer morrer nenhum, porque aqui não dá certo. A questão dos nossos profissionais indígenas está ocupando um espaço dentro da saúde, não é que eles estejam ocupando a saúde do branco. Ele está sendo induzido a fazer a medicina branca e não a nossa medicina tradicional, por não ser respeitada por alguns. E nisso a gente tem alguns embates, realmente, porque os nossos parentes que ocupam esses espaços
dentro da área de saúde, eles têm o conhecimento tradicional e a gente sabe que precisa manter. Então, assim, a gente precisa ainda valorizar mais o que a gente tem de planta nativa, o que a gente tem de medicina tradicional e poder aplicar. Mas por tanto tempo a gente foi inserido a medicina tradicional do branco que a gente terminou se viciando numa medicação que não é nossa. E isso trouxe consequências. Hoje a gente está tendo que reverter esse quadro, trabalhar de forma diferente. Trabalhar as medicinas tradicionais com a quantidade de planta que a gente tem, que é uma diversidade dentro dos nossos territórios. É isso que eu digo, que a gente precisa mudar e realmente discutir a medicina que nós queremos e ser respeitados por isso. Né? A gente não precisa ser desmerecido, porque a gente vai por faculdade realmente, a gente faz um curso, faz uma faculdade, passa 5 anos na faculdade e a gente não aprende a questão tradicional na faculdade. A gente tem essa experiência dentro da comunidade. Então é por isso que a gente hoje tem a garantia, dessas vagas sendo criadas dentro do nosso povo, a gente colocar um profissional nosso. Porque além da faculdade, ele tem o conhecimento tradicional e pode estar nos ajudando a ir para esses enfrentamentos e fazer essa medicina realmente de qualidade. Que eu já fui mesmo para a política já por conta disso. Não foi pensando em mim, em enriquecer. Foi pensando no meu povo. Porque ela sofria bastante. Porque eu não cuidava só da gestão também, eu cuidava de tudo. Tinha uma doente, eu tinha que ir lá fazer um chá, fazer o chá da pimenta do reino para apressar as contrações. Porque muitas das vezes a mulher está sem dores, né? E a gente pega um pimentinha do reino, faz um chá e coloca também um pininho de óleo de coco dentro. Porque aquele de coco é para dilatação. E a pimenta do reino é para apressar as dores. Ela vem passando de geração para geração. Então, assim, a gente sabe as raízes, a gente sabe a folha, a gente sabe a casca, a gente sabe a semente que utiliza para cada tipo de doença. E a gente precisa entender que por muito tempo deu certo. E que ela continua, porque a planta continua lá, continua com a sua essência, com seus extratos, da mesma forma. E a gente tem aquela sabedoria. Graças a Deus sempre resolvia. Aí dor de cólica, quando elas tinham menino, né? Com aquelas dores, um hortelã, dava chá de hortelã para passar as dores. Assim, cuidava delas. Eu acredito que agora, muito pelo contrário, a gente tem todos os mecanismos para a gente poder eternizar esses conhecimentos e a gente poder valorizar e aproveitá-los mais futuramente. Eu ficava e fico e vou levar, quando Jesus me levar, vou levar isso em mim, né? Que eu fiz por amor, me senti bem fazer, trabalhar com minhas mulheres e até faço ainda. Se vinha para minha casa, ainda faço.